Dona Mara, hoje eu tô de folga. Eu vim até esportista, assim, pra combinar com o tema. E porque eu vou tirar folga. Porque, olha, a grande inspiração desse podcast, em parte, é você, Vila. Porque nós crescemos ouvindo você falar na rádio, entrevistando meu pai, entrevistando minha família. E a gente acha super bonito aquele clima e a gente quis trazer isso pra cá. E por isso que nós te convidamos hoje pra ser o entrevistador do Dá o Bem Podcast. Assim eu vou tirar folga e curtir toda a entrevista do nosso amigo, né, Dona Mara? É isso mesmo, a gente tem um prazer enorme em receber o Vilalon aqui, que tem uma história muito bonita na comunicação, o Vanderlei, que tem uma história muito bonita no futebol, né? Uma pessoa aí vitoriosa, né? Porque estar nesse meio não é fácil, né? E aí jogou profissional, tem uma história bem bonita aí, que o Vila vai nos ajudar a mostrar e o Vanderlei vai estar falando aqui com a gente, né? Vila, a palavra, meu amigo, a palavra é sua. Sempre que eu vou no seu programa, eu sou muito bem recebida e eu quero que você seja muito bem recebido aqui no podcast Dá o Bem. É uma honra e um prazer. Obrigado, Dona Mara. Obrigado, Dona Mara, Catê, o pessoal que está acompanhando em casa aí o podcast Dá o Bem. Um prazer, uma honra estar aqui, não é? Participando junto com vocês. E a Catê disse, e é verdade, puxa vida, quantos anos aqui na cidade, hoje estou invertendo os papéis aqui, eu que estou sendo ouvido aqui. Um prazer muito grande, deixar um grande abraço para todos que estão nos acompanhando, um abraço a todos vocês e participem aí, viu? Vai lá, aciona o sininho lá para estar sempre recebendo ali a notificação. E a Dona Mara disse, a Catê falou, realmente um grande nome do esporte, um grande ídolo de um dos maiores clubes brasileiros, que é o Atlético Mineiro. Sim. E já começa, e o homem, é bom, Dona Mara, que ele já começou nascendo na mesma cidade que o Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Exatamente. Só aí, deve ter alguma coisa na água lá, né, Vira? Acho que nós devíamos tomar uma água lá para ver se tem esse dom. Será que é água que passarinho não bebe ou é água comum? O atleta bebe água comum. Minas, né? Minas é normalmente água que passarinho não bebe, tubarão não nada, né? Recebendo hoje Vanderlei Pai. Vou lá, Vanderlei, tudo bem, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês esse convite que foi feito. É um prazer estar aqui. Agradeço de coração a minha vinda aqui para Sumaré. E vamos levar um papo bem descontraído para contar parte daquilo que a gente vivenciou nesses anos de atleta profissional, de treinador, etc. E quem sabe a gente seja bastante útil aqui em Sumaré em outra função. Apesar da gente estar assim meio gasto de uma disposição grande. E se eu ficar em casa ocioso, eu acho que eu morro logo. Logo pro outro lado, não. Ô Vanderlei, ainda tá cedo. Você nasceu em Três Corações. E foi lá que a sua carreira de esportista começou também, meu caro Vanderlei? Foi em Três Corações. Inclusive, nasci na mesma rua que Pelé. Puxa vida! Na mesma rua? Na rua 13. Então é nessa rua que toma água. Vamos para lá, rua gente. Edson Arantes do Nascimento. Eu comecei no Atlético de Três Corações. Na sequência, fui para Belo Horizonte, onde participei durante 10 anos no Clube Atlético Mineiro. E a partir dali a gente saiu por esse mundão de Deus, jogamos em diversas equipes de ponta, equipes medianas. Então, e sempre tentando aprender alguma coisa. Futebol, às vezes, as pessoas confundem as coisas. A gente viaja muito, mas não conhece muitas coisas do mundo. Porque, infelizmente, quando a gente viaja para jogar, a gente fica concentrado no hotel. Após o jogo, se libera a gente e, normalmente, o que jogador de futebol faz é ir para um barzinho, tomar uma cerveja e retornar para a concentração. Então, viajei muito, mas conheço muito pouco do mundo, infelizmente. Mas isso é o preço que a gente paga da profissão. Né? Não tem tempo, então, para conhecer. Na verdade, joga, continua concentrado e já parte para o próximo jogo. Já parte para o próximo jogo. Isso quando a gente é jogador. Quando você passa para treinador, aí a coisa piora bastante. E o Vanderlei, Dona Mara e Catê tem uma história muito bonita, porque, inclusive, o ano passado, o Galo foi campeão brasileiro, né? 50 anos depois de ser campeão lá em 71.
e o Vanderlei Paiva estava lá. Olha só que orgulho, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 1971. Foi lá para o estado, foi uma maravilha, não foi não? Foi uma festa tremenda, como nunca havia visto na minha vida, e nunca vi. Eu tive a felicidade de jogar grandes jogos, né? Aqui com a Ponte, a quantidade de público, Ponte Corinthians, não foi batida até hoje, né? O jogo Pacaembu, onde nós ganhamos por 2-1 esse jogo, 90 e tantas mil pessoas, não foi batido o recorde. Verdade. E no Morumbi, na final de 77, 145 mil pessoas no estádio. Que hoje já não nem comporta mais, Nossa, né? olha. Mas também o Coringão estava na fila fazia tempo, hein? Eu era o capitão da equipe na ocasião. Acho que tem um vídeo aí, vocês vão ver, eu recebendo o título a taça de vice-campeonato. Tem aí, uma tristeza muito grande, que foi a maior frustração que eu tive no futebol como jogador, foi justamente não ter conseguido conquistar esse título, porque nós jogamos 7 vezes contra o Corinthians no ano, ganhamos 5. Olha só. E perdemos as 2. E quando as 2 que mais precisavam, infelizmente... Esse é o jogo, né? É verdade, dona Mara. Um dia ganha, outro dia perde. Dona Mara, o duro que... Mas a tristeza fica, né? A interferência de terceiros no resultado. Esse último jogo, com 15 minutos de jogo, eles expulsaram o jogador nosso. Uma decisão, 145 mil pessoas no estádio, 140 mil corintianos, 5 mil ponte-pretanos. Pesa nas coisas. E fomos tomar o gol aos 35 do segundo tempo. Aí fica difícil para virar, né? Eu brinco que tem partida que um joga com um a menos e o outro joga com um a mais, né? É complicado isso, né? Porque o jogo não é só aquela disputa dentro de campo, né? Tem os bastidores, né? Tem. Que a gente não conhece praticamente nada, ouve falar, mas que tem bastidores, tem, né? Ô, Vanderlei, falando em bastidores, que a dona Mara falou aí, e o Rui Rei? Aquela história que o Rui Rei acabou meio que entregando o jogo, que não sei o quê. Procedeu aquilo lá ou foi apenas conversa mesmo? O Rui foi vítima do modo de ser dele. Tá. O Rui, se ele estiver conversando a uns 50 metros de distância com uma pessoa, você vai olhar daqui e fala, ele está discutindo. Ele conversa gesticulando, ele conversa usando as mãos, aquele negócio todo. Agora, ele errou e errou feio. Porque a coisa já veio mais ou menos arrumada para o Corinthians. Não foi falta nele. Ele se jogou... Exato, do Cid não deu a falta, ele levantou, xingou do Cid deu amarelo. Sim. Ele veio xingando e puxou, foi amarelo, vermelho. Ele expulsou ele, ou seja, ele prejudicou a Ponte, a dona Mara, da Ponte ali lutando, e o Rui Rei, na época, fez tudo isso aí. E também teve a coincidência, né, o Vanderlei, que logo após o jogo, esse jogo tão importante para o Corinthians, que fazia 23 anos que não ganhava o campeonato, e também para a Ponte Preta. Mas logo após o campeonato, ele foi contratado por quem? Pelo Corinthians. Aí é para coçar a cabeça, né? Aí é para a gente bater o sininho lá da interrogação. Eu já encaro pelo outro lado. Vamos supor, se eu sou diretor de um time e eu ofereço dinheiro para o jogador, para ele facilitar o jogo para mim, eu jamais vou contratar ele. Tem isso também. Porque ele pode fazer isso pro outro, né? Isso, ele facilitou para um. Facilita pro outro. Mas você vê, né? Quanta história. Que coisa, hein? Quanta história. Tem os bastidores, né? Tem. Futebol é muito complicado. Mas, viu, com todo respeito ao seu histórico, né? Mas o que eu mais gostei é de você ter jogado pelo menos um ano no Palmeiras. É verdade. Viu, Caterina? Com todo respeito aos São Paulinos, mas... Respeito o meu Morumbi. Que ano você jogou no Palmeiras? Em 80. Em 80? Foi uma fase difícil, Vila do Céu. Tem época que é complicado, né? O Palmeiras estava muito mal no campeonato, vinha muito mal no campeonato. Tem uma história. Eu tinha que fazer uma cirurgia e me afastei do clube uma temporada. E o treinador do Palmeiras era de Lameiro. Me telefona aqui em Campinas para que eu fosse para lá, que eles estavam reunidos num apartamento, ele, a diretoria, todo mundo. Eu fui.
Quando eu cheguei em São Paulo, que eu entrei no apartamento, que eu vi a quantidade de diretor, eu falei, vamos mandar embora, no mínimo, né? Sentei, o Diédio vira para mim desse jeito. Vanderlei, fala para nós, quem está do nosso lado, quem está contra nós? Eu falei, Diédio, você está confundindo as coisas. Peraí. Eu estou do lado do Palmeiras. Não estou do lado de ninguém individualmente. Mas o que você podia fazer para nos ajudar? Eu falei, se vocês me permitirem fazer um churrasco pessoal, eu faço. Deram dinheiro, fizemos churrasco, tudo. Chegou lá, abriu o jogo com os meninos. Né? Falei, se passou isso, e se nós não ganharmos, e estava parado, tive que jogar aquele jogo ainda. Jogamos contra o Marília e ganhamos de 1-0. Depois foi para Taubaté, olha os jogos que tinha Palmeiras na ocasião. Ganhamos no Palmeiras, o time não caiu, porque estava para cair. Estava para cair o Palmeiras. Estava pendurado. Estava pendurado. Aí ficou dito pelo não dito, né? Na sequência eu saí, fui fazer minha cirurgia e saí do Palmeiras. Tá vendo? Se fosse na época de hoje, hein, dona Mara? Hoje o Palmeiras tá nadando de braçada, ele tá ganhando tudo, né? Sabe o que eu penso, minha Vila? tristeza. Sabe o que eu penso nesses momentos, né? No meu avô, Alfredo Castro Donaire, palmeirense, que nem dos outros roxo. Ele ficava com o radinho aqui, ele tinha uma mão bem grande, assim. Ele ficava com o radinho aqui, ó. E, enquanto tava passando o jogo, não adiantava conversar com ele, não. Porque ali ele estava concentrado. Ou palestra. Né? No Palestra Itália, né? Ele ficava ali o tempo todo ligado, palmeirense roxo. Mas isso daí eu vou te falar, viu? Alguns da família viraram palmeirenses, outros não. Tem os corintianos lá. Tem os corintianos, tem São Paulino. Mas família é assim, né? Tem bom, legal que tem de tudo, né? Igual o Vanderlei, né? Você vê que ele passou por diversos times aí. E quem é fã do futebol, eu vou abusar dele, depois ele vai autografar essa bola e nós vamos colocar para sorteio. Opa! Então você que está nos acompanhando, fica até o final para ver como nós vamos sortear, provavelmente pelas redes sociais aí. Autografada aqui, né? Autografada pelo Paiva. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. E falando em campeão brasileiro, Vanderlei, você também foi o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Atlético Mineiro, é isso? Primeiro o João Leite. Que é o goleiro, hoje é deputado, né? E ficou 15 anos lá no Atlético, eu só fiquei 10. Você ficou 15 anos no Atlético? Não, eu 10. Você 10 anos e o João Leite 15. E eu saí, mas se fizer uma recontagem legal, eu acho que eu chego próximo dele ou se não passar. Em termos de jogos? Porque eu acho que eles não contaram jogos amador, né? Só jogos oficiais. Então é complicado. Correto. O Atlético jogava 70, 75 jogos no ano e jogava tudo. Não machucava, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E quantos gols? Você tem noção quantos gols você já fez na sua história? Eu nunca contei, mas não foram muitos, não. Não? No Atlético, uns 40. Eu jogava... Não. Eu ia perguntar, qual posição? Eu jogava no meio de campo. Meio de campo. Você que armava a arma, né? Arma jogadas. E fala uma coisa para mim, parece que tem a gente aqui antes de começar até fez uma brincadeira, que tem algumas coisas que você ganhou aí que o Pelé não ganhou. O que é isso? Conta aí pra nós. Esse ele não ganhou. Não, esse ele não ganhou. Eu sou o único jogador, o único, isso eu encho a boca para falar. Eu fui o primeiro campeão brasileiro na taça de ouro, né? E o primeiro campeão brasileiro na taça de prata. Poxa, olha que orgulho, hein? Parabéns, viu? Não, bem podcast elevou seu padrão agora. Né? Nós vamos pensar bem quem vai sentar aqui, porque elevou o padrão. Não, nasceu na mesma rua, na mesma cidade que o eu vou que lá o Pelé, também, né? E aí, todo esse know-how aí, né? Tem premiação que o Pelé não tem. Ô, Cintia, avisa o Fê para ir tomar água lá nessa rua, viu? Que lá que tá os campeões. Puxa, mas que história bonita, né? E eu fiquei feliz até em saber que o Vanderlei tá ali na mesma idade praticamente que meu pai, e vocês estão ativos, né? E você falou aí, não posso parar, tenho que continuar. Com certeza. E meu pai também é um exemplo disso, viu, Vanderlei? No que ele faz lá, né? No comércio dele, no sítio dele lá, porque gosta de mexer com isso. Rapaz, não tem parada não, viu? É o tempo todo. Morre, é duro. Para só pensa besteira. Não, é verdade, tem que estar na atividade. E o Vanderlei, dona Mara, ele foi campeão também lá em Goiás, no estado de Goiás. Também. Ele foi treinador, foi técnico também. Foi na cidade de Catalão, né, Vanderlei? Catalão. Ficou quanto tempo lá no craque, né?
Eu fui umas 3 vezes lá no CAC. O ano que foi campeão, eu fiquei lá 8 meses. O problema do treinador é isso. Como é que tá de vitiligo? O nervo dá na coisa e o desgaste é tamanho, nervoso. Imagino. Porque na época que eu fui treinador, então era um negócio totalmente diferente dos dias de hoje. Porque hoje o treinador vai e carrega uma comissão técnica com ele, pessoas de confiança dele. Naquela época, não. Você ia sozinho, você tinha que se adaptar à comissão ao técnica. Grupo lá do time. Ao grupo que já era fixo. Entendi. Para derrubar a técnica era mole. Assim, você tinha que se adaptar a isso, comandar um grupo de jogadores que não é fácil, conversar com uma diretoria que é mais difícil ainda, lidar com a imprensa e ter resultado para a torcida não te cobrar. Não é fácil, não. Então, é um peso grande, né? O que você, assim, que você sente? A gente sabe que toda vitória, né, é uma comemoração, assim. Mas a hora que termina um jogo, vencedor, né, qual o sentimento maior? E quando você participa de um jogo que perde, não é questão só de perder o jogo, mas é aquele marcante, aquele que dependia de ganhar para ser campeão, né? Porque tem os jogos... Chave, né? Decisão, né? Isso, decisão. Isso é essa palavra que eu precisava. A gente imagina, mas era importante, assim, você falar para nós qual o sentimento, tanto da vitória, num caso desse, quanto da chamada derrota. Né? Que, no meu entendimento, nunca tem um derrotado, porque a pessoa dá o sangue, faz o que pode lá, né? Mas o jogo, se não for... Na verdade, é um jogo, todo mundo quer a vitória, né? Se não for no tapetão, né? É jogo, é verdade. Né? Então... Derrota toda ela é difícil, é traumatizante. Agora, quando a derrota vem num momento crucial, que você está definindo ou decidindo um título, é muito pior. É o que aconteceu contra o Corinthians. E para mim, como jogador de futebol, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A maior frustração que eu tive foi justamente esse jogo. Agora, eu vou responder para a senhora de 2 maneiras. Como jogador e, posteriormente, como treinador. Como jogador, o sofrimento é menor. Você divide com um grupo de pessoas. Como treinador, é um sofrimento tão grande que você não imagina quanto. Porque você perdeu aquele jogo ali, você já começa a pensar no jogo, ganhando ou perdendo, você já tem que pensar naquilo que vem na frente. Os problemas que tem, você tem que conviver com ele, procurar arrumar a casa para lá na frente seguir adiante. Quando ganha, é a mesma coisa como treinador. Acabou o jogo, esse já ficou para trás, você já tem que pensar lá na frente. Você sabe que é desafio em cima de desafio. É uma vida muito desgastante. Né? É uma vida muito desgastante. Você quase não tem liberdade. Se você sair para tomar uma cerveja no barzinho, você está arriscado até, dependendo da ocasião, a apanhar, e dependendo da ocasião, eles pagam ser ovacionado ou ser apedrejado. Então você tem que conviver com essas coisas. Pode ser ao mesmo tempo amado e odiado, né? E a família também, né, dona Mara Catê? Família também fica meio complicado, né, Vanderlei? Porque você praticamente não para em casa, né? A gente não vê os filhos crescerem. Então. Concentração em cima de concentração. Eu tive um treinador, ele deve conhecer, no Atlético durante muito tempo. Para mim foi o melhor treinador que eu trabalhei com ele, e o Strick. Ele era um homem de quase 15 metros. Ele era muito grande, muito forte, muito bruto, sabe? E ao mesmo tempo que ele tinha todo esse adjetivo, as colocações de grossura, que ele tinha um coração que não tinha tamanho. E sabia tudo de futebol. E na época todo mundo morria de medo dele, porque ele era muito forte, né? A gente andava todo mundo armado com medo dele, mas nunca teve problema com ele. Stricão, saudade, Deus o tenha. O treinador se torna um pouco o pai da equipe, não torna? Porque normalmente a maioria dos jogadores são mais novos, os bons treinadores diz que os jogadores levam como, né? Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, né? É mais assim, uma opinião da sua parte, né? Por exemplo, aquele jogo do Brasil com a Alemanha. 7-1. O famoso. Eu não gosto nem de falar. Lá, Ai, como dói no coração, né? Até hoje. Aquele... aquilo lá deu até, né?
Se falou muitas coisas, eu me lembro que assim a imprensa soltou um monte de coisa e tal. Na sua opinião, que já foi treinador, né? Faltou controle emocional da equipe? Muito. Porque eu ouvi muito falar isso, que na época colocaram uma psicóloga também para cuidar da equipe, e aí o pessoal falou que acho que funciona. Não dá certo isso, Eles pareciam perdidos em campos, assim, sem se encontrar, né? Eu vou até citar nome de um jogador para mim que ele foi fundamental na derrota. Olha o tempo que estou usando, fundamental na derrota. E hoje ele está jogando no Flamengo, Davi Luiz. Ele vinha disputando o campeonato, eles estavam colocando o Davi Luiz como o melhor jogador do mundo. Sim. Ele vinha fazendo um campeonato redondo. Só que ele, naquela empolgação de querer mostrar que realmente era o melhor do mundo, ele não guardou a posição dele. Então, ao invés dele jogar de zagueiro, ele praticamente jogou de meio-campista. Se mandava por ali, ficou o corredor. Deitou e rolou. Agora, os alemães foram muito inteligentes. Eles jogaram com a camisa do Flamengo. Sim. Não foi? Vermelho e preto. Sim. E nosso time totalmente desorganizado. E o que pararam, tiraram o pé do acelerador, senão seria mais. Eu ia falar, teve um momento que eu falei, eles ficaram com dó do Brasil e tiraram, porque eles estavam perdidos em campo, não tinha poder de reação, mas eu falo isso, em tudo na vida, inclusive no jogo, eu tenho a impressão que é isso, cada um fica na sua posição, porque se você às vezes quiser cobrir muito o amigo ali, você vai abrir a guarda, aí que desequilibra o jogo todo, é mais ou menos isso? O peão, cada um no seu parte do tabuleiro. Cada um fazer a sua parte bem feitinho, está de bom tamanho. Não precisa sair dali para achar que tem que fazer acima do que ele pode, né, do que ele consegue fazer. E tem umas questões assim, né, que às vezes a gente também vê a imprensa tratando, de alguns jogadores polêmicos, né? Por exemplo, eu vou citar que eu não sou, assim, gente, eu não sou 100% no meio futebolístico, mas o que a gente vê por aí, né? Dona Mara. Vou começar lá de trás. Eu me lembro que tinha um pessoal meio assim crítico nas posturas do jogador Éder. Jogou com ele, jogador Edmundo. Romário. Edmundo ganhava na porrada. Romário e o Edmundo era... Essa característica deles, né? De ser mais assim, cada um do seu jeito aí, que os três têm a sua... Você acha que atrapalhava no jogo ou ajudava? Olha, foi citado o nome do Romário, do Edmundo. Eles eram acima da média em termos técnicos, né? Então podia se dar o luxo de fazer coisas que outros não faziam. O Romário foi um baita de um jogador, mas foi como atleta zero. Ele não treinava. Ele era... não ia na concentração, fugia, aquele negócio todo. Foi arteiro. Muito arteiro, hein? Péssimo exemplo para as outras gerações. E por ele ter a qualidade que ele tinha como atleta, como jogador, eles aceitavam esse tipo de coisa. E não foi só no Brasil, não. Ele aprontou lá fora também, é verdade. Dava muita dor de cabeça para os técnicos. Mas resolvia, né, nas 4 linhas. Então, era isso que eu fico me perguntando, se isso de alguma forma atrapalhava, ajudava ou... Então, Dona Mara, mas é o que ele disse, o cara jogava tão bem que o pessoal acabava se submetendo, né? E abria as mãos para ele ali. Caso ele podia fazer. Exato, o Ronaldinho Gaúcho também, dava um trabalho, mas resolvia para o time. E da geração mais agora, o Neymar, que todo mundo coloca muitas fichas nele em toda a Copa do Mundo, e eu acredito que ele não conseguiu mostrar o jogador que ele é em nenhuma Copa do Mundo, porque... Ele não quis mostrar. É isso que eu queria saber. Por que ele nunca conseguiu? Minha opinião? Sim, eu claro, fica à vontade. Seguinte, o Neymar, infelizmente, a estrutura familiar dele é muito ruim. Verdade, bem... Não colocaram limite na vida dele. Perfeito. É uma coisa que eu vou falar agora que não devia. A família dele desestruturou. A mãe, a partir do momento que separou, arranjou um outro cara. O pai é a mesma coisa. O pai leva uma vida que de playboy. Não condiz. E passam a mão na cabeça dele em tudo. Para mim, jogando hoje, é um dos, tecnicamente falando, um dos melhores jogadores. E não vai ser o melhor do mundo nunca. Por conta dessa falta de estrutura. Familiar, né?
Como é que diferentemente do Rogério Ceni. Você vê a diferença do Rogério Ceni, sempre ali centrado, não é verdade, como jogador, maior ídolo do São Paulo, exemplo para muitos atletas. E o Neymar já... infelizmente, eu fico até com pena dele, porque ele joga muito. Muito bom jogador. Mas mistura muito também, né? Tem maior... Ele e o Messi, tecnicamente falando, são os dois melhores que tem aí. Então, só que o Messi tem aquela... Sim, aquela base, sei lá, ele parece até meio frio dentro de um jogo por causa da concentração dele, das bases. Tem um certo problema de autismo, né? O pessoal diz que ele exato. tem, né? Mas tem uns autistas, né, que têm um grau de autismo que as pessoas são, inclusive, especiais no raciocínio, né? Rápido, né? Bom, tudo tem um lado bom, né? Você vê que é bacana isso aí que ele falou, que a estrutura base familiar, que a gente fala de família, que a família é tudo na nossa vida, é o nosso bem maior, né, dona Mara e Catê? Realmente é isso aí mesmo que o Vanderlei falou, não teve assim uma base familiar, porque tudo que ele fazia e continua fazendo está certo, passa a mão na cabecinha e infelizmente não dá certo. E nós temos Copa do Mundo, né, esse ano. Opa! E qual a opinião de vocês do Brasil? Como é que tá? O que vocês acham que a gente pode esperar da seleção? A gente pode se animar ou tem que ficar cauteloso? Não vai ser fácil, não. Não? Não vai ser fácil, não. O Brasil está fazendo uma campanha, ou fez uma campanha extraordinária aqui nesse campeonato sul-americano, aqui na classificatória, né? Jogou, bateu todo mundo. Como agora todo ele vai pegar a nata do futebol. Eita. Alemanha, Espanha, França, Inglaterra. Aí tem que ter um diferencial. Tem algum jogador que você acha que vai destacar nessa Copa, positivamente ou negativamente? Por incrível que pareça, eu torço para que o Neymar faça uma Copa maravilhosa. Que seja a Copa dele. Seja a Copa dele. O Vini Júnior está indo bem, né? Ele tem talento para fazer, né? Ele tem o talento e a gente torce, né? Porque se ele for bem, o Brasil sai bem. Ele é muito bom jogador. Ele é diferenciado, né? E você sabe que uma Copa marcante foi, que eu pelo menos gravei bastante, né? Aquela que foi nos Estados Unidos, não lembro o ano que foi, me deu 94? Foi 94. 94, né? A hora que eu vi o Pelé entrando lá, se eu não me engano, ele deu o chute inicial. Foi, porque ele jogou no Cosmos lá há muito tempo, né, lá nos Estados Unidos. Aí eu falei na época, para as crianças, né, que hoje não são mais crianças, eu falei assim, vai dar Brasil nessa Copa. Olha só. Né? Porque parece que não, mas tem umas coisas assim, que nem, por exemplo, o Pelé brasileiro ir lá dar o primeiro chute, deu aquela esperança no Brasil, aquela vontade de lutar para fazer jus àquilo, né? É verdade. E parece que vem, assim, de dentro da gente, né? E o Brasil campeão, né? Vamos esperar que o Brasil agora consiga, né? Tomara. Vamos torcer bastante. Estamos torcendo, né? Estamos esperando faz tempo dar esse grito, né? De campeão da Copa do Mundo. Faz algumas Copas que está entalado. Consiga fazer com que o povo mostre interesse de novo pela seleção, que está todo mundo... Ficou todo mundo frustrado. Depois acho que aquele jogo da Alemanha deu uma boa desanimada, né? A Alemanha, 98 lá com a França, né? Também foi frustrante. Eu até aqui nos bastidores estava falando pro Vanderlei. Falei, nossa, aquela vez eu fiquei muito frustrada. 98 mesmo, 98, né? essa data da França. Teve convulsão, não sei se foi convulsão, confusão. Foi. Se venderam o jogo, aí já não sei. Foi estranho, né? Foi um negócio bem esquisito. E a França é campeã. Aí eu, sinceramente, eu fiquei frustrada. Eu falei, não é possível, a gente sofre tanto, a pressão sobe, né? A gente passa mal. O nível de infarto aumenta durante a Copa do Mundo. A Copa que me marcou, Vila, você deve ter marcado você também, que acho que foi de 2002, que foi no Japão, que os jogos eram de madrugada. Eu achava o máximo, todo 2002, mundo acordando 3, 2 horas, 4 horas da manhã, e foi o ano que ganhamos, né? A última Copa do Mundo, se eu não me engano. E às vezes também, né, Vanderlei, tem Copa que não ganha, e as pessoas aplaudem até hoje, que foi a Copa de 82. O Brasil foi, infelizmente perdeu para a Itália, mas, no entanto, tinha um time tão bom que nós perdemos felizes. E o torcedor até hoje lembra desse grande time do Tele Santana. É verdade, eu me Ele lembro foi meu treinador no Atlético. Foi verdade. Era um bom treinador? Bom. Chato, nossa senhora, como ele era
Exigente. Mas pelo jeito o treinador tem que ser um pouco linha dura. Ele não era tem, paizão, Vanderlei? né? Paizão no sentido de jogadores chegavam, olha, terminava o jogo, eu vou dar, o professor, vou dar uma saída. Não, não vai sair não, você vai concentrar. Ele falava pro pessoal, não se preocupe em comprar carrão, não. Se preocupe em comprar uma casinha para sua mãe, em estruturar a sua família, que a sua carreira é curta. Ele se preocupava com a vida dos jogadores do Tele Santana. Olha que bacana. E a gente vê que hoje também esse meio do futebol, ele gera muito dinheiro, né? Acabou se tornando um negócio assim de mercado mesmo, Vanderlei, naquele tempo... Naquele tempo você jogava por amor. Hoje, era raça, os jogadores hoje, Dona Mari Catê e amigos que estão nos vendo e nos ouvindo, no Atlético Mineiro não tem nenhum jogador que ganha menos de 300, 400 mil por mês. Por mês. Por mês. Lá a média é de 400, 500. No tempo do Vanderlei, né, Vanderlei? Que diferença, né? Diferente, né? Os clubes sobreviviam com a renda dos jogos e algum patrocínio. Isso, verdade mesmo. Não tinha dinheiro para ir mês de 90 dias. E jogava pela camisa, Jogava. pelo amor. Por amor, Pelo né? amor mesmo. Porque Não havia nenhuma propaganda na camisa Não do clube. havia. A camisa, eu achava tão linda as camisas antigamente. Hoje parece negócio de Fórmula 1. Nossa, Parece que tá que tá um outdoor lá, né, na camisa, todo cheio de propaganda. Não, tanto é que você vê que numa entrevista, né, tem o backdrop lá que Já mostra. aquele monte de quadradinho lá, E patrocínio. você tinha algum costume, alguma mania antes de algum jogo? Fazer alguma coisa? Alguma crença, alguma coisa que se fazia antes do jogo? Tem um que beija a bola, tem outro que beija a trave. entrar com o pé direito, entrar pé com o pé esquerdo. direito. Eu entrava, pegava um pouquinho de grama, fazia O nome do nome pai? do pai, ia pro jogo e Toda tranquilo. vez. E fui sempre diferente. Tinha uns que tinham mania de enfaixar o pé, eu nunca gostei disso. Eu colocava uma meia fina por baixo, meião, mas era tudo diferente. Tudo diferente, né? Para o meião permanecer no lugar certo, você tem que amarrar ele com um barbante, esse negócio todo. O material totalmente diferente. Hoje é camisa para não suar, hoje tênis para piso duro, tênis para piso fofo, chuteira com trava que não trava tem mais, alta, trava baixa, trava... média, Aquela não sei tipo que. de campo, né? E aquela época tinha esse negócio de preparação física? Tem academia no Tinha. clube? Tem Também alimentação? era tudo diferente de hoje. Tudo não tinha diferente. academia, não. Não? A gente treinava subindo a escadaria da ponte. Era tudo diferente. Era E tudo- fazia caminhada. Fazia Hoje já caminhada. não se faz mais, né? E tinha, durante a semana, os coletivos, que são os jogos entre duas equipes do próprio time. do próprio time, né? Titular, Hoje já reserva. não tem mais. Hoje é campo reduzido, é isso, é aquilo, outro. Acabou essas coisas. Por isso que tá ficando feio. Eu ia falar, tá faltando aquela raça de antigamente. Eu falo isso há algum tempo. Eu acho que tá faltando pros jogadores menos glamour e mais raça. Porque certeza. o pessoal fica tão preocupado com qual cabelo que vai na Copa e não Isso. tá preocupado com o corpo, Verdade com como que eu vou produzir mais, como é que eu posso melhorar, né? Eu acho que opinião, tinha, né? Quem tá Eu de acho que fora. tinha que ter uma Copa de raspadão. Vai encontrar os verdadeiros atletas. Treinar lá no raspadão, Porque né? jogar no raspadão é difícil. É mesmo, a senhora falou um negócio interessante. Em Campinas, inclusive, recentemente, teve o final da campeonato das favelas, Copa das Favelas, que a CUFA realizou. Nossa, E dali, foi um sucesso, e dali saem muitos jogadores, né? E é no campo do Rapadão mesmo, né, Vanderlei? Em Manaus tem isso. Tem também? Vamos E conversar é com o pessoal forte, aqui do Esporte Sumaré, É. vamos fazer isso, né? Às vezes sai um atleta daí, né? Pessoa com vontade, Aqui com teve uma garra, Aranha, né? E o grande goleiro da Ponte. Você chegou a trabalhar com o Aranha? Não, o Aranha ele começou aqui no Sumaré Atlético Clube, né, que era o segundo jogador. time. Inclusive, quem trouxe foi o deputado Dirceu Dalben, quando ele era Ponte prefeito, Preta, né? Quando era Preta, Ponte Sumaré. Preta, Sumaré, o prefeito Preta, Dirceu Sumaré. Dalben, na época, conversou com o Sérgio Carnielli, presidente da Ponte, Isso. e veio a Ponte Preta Sumaré para cá. E um dos grandes nomes foi o Aranha. O goleiro, né? E foi lá pro time oficial Foi. da Ponte, foi um sucesso lá. Foi. né, Aranha? Ele foi meu jogador. Foi? Ah, você foi técnico dele? Eu não sei. Mandava bem, né? Mandava, um baita de um goleiro. Mineiro de Pouso Alegre. Então, Pouso Alegre, sul de Minas aqui. Jogou no Santos, Isso. jogou no Atlético Mineiro também. Parou, né?
Parou, mas ele continua dando palestra, viu? Não sei se vocês se lembram. Ele estava no Atlético Mineiro, aí ele teve atos de racismo lá, o pessoal imitou macaco para ele. Ele fez o juiz paralisar o jogo. Ele teve determinação, fez o juiz paralisar a partida. E hoje, Catê, ele dá palestras, viu? Nas escolas, falando. Gratuitamente. Ele dá essas palestras nas escolas, levando sobre o racismo, né? O que as pessoas têm que fazer. A falta de respeito não pode aceitar. E aproveitando, né, esse ensejo, Vila, falar para o pessoal, né, gente, futebol é para ser arte, é para a família estar junto no sofá comendo pipoca assistindo um jogo. Isso, né? É para ir até o campo e torcer, cada um por seu time. Sim. Não é para torcer um outro, é para torcer pelo time, né? Sair na porrada, não é para sair dando pancada, né? Esse tipo de coisa. O futebol tem que ser realmente arte dentro do campo e arte fora, Sim. né? As pessoas têm que parar com isso da intolerância, né? Racial, time, religião. Não tem mais espaço para isso, né? O time, se existisse um time só, não existiria jogo. O bom é ter vários times, cada um torcer para... Quantos aqui torcem para pessoa com times diferentes? Isso que é legal, eu poder dar uma brincadinha com o Vila, com respeito. Exatamente. Hoje assim o meu tá bom, amanhã não tá, e assim vai, né? Então, isso que é saudável, né? Em Os palmeirenses estão rindo à toa agora. De repente, o ano que vem já não tá mais. Esses dias eu tava zoando os palmeirenses aqui. Exatamente. Agora eu tô tendo que ficar quieta para não ser zoada. Meu time já... ela fez uma brincadeira aqui, né? Mas não tem mundial. O único mundial que eles tiveram foi a panela que eu dei da mão mundial. A gente brinca, eu também. Quando eu falo do Jardim das Palmeiras aqui em Sumaré, eu falo, olha, a região de João Paulo, tem ali o Consteca, tem o Volga, tem o Jardim das Palmeiras que não tem mundial. Que não tem mundial. Mas o Palmeiras tá jogando muito. E o Aranha, voltando no Aranha, é um bom nome para o podcast, viu? Precisamos conversar com ele. É um bom nome para trazer ele aqui, uma pessoa sensacional e conhece muito bem a nossa cidade. Já vamos incumbir o Vanderlei Paiva e o Vila de trazer o Aranha aqui. Gente, mas a equipe técnica me sinalizou que o nosso tempo tá chegando. Mas passa rápido. Gente, para atender esses feras aqui tinha que durar 2 horas. Mas passa rápido. Mas outra vez. Mas assunto eu quero gostoso, um compromisso né? de vocês de voltar mais vezes. Com prazer. Viu, Vila? Inclusive mais vezes aqui, ficar aqui comigo que eu trabalho Sim, vai menos. ser um prazer, Eu uma honra. Então, como eu sou sua fã, eu gosto que você toque isso aqui para mim de vez em quando. Obrigado, vai ser. Falar em futebol, aqui a Secretaria de Esporte também realizou o Campeonato das Quebradas. Foi um sucesso, viu? Em todas as nossas regiões, movimentou a garotada aí no esporte. O Vanderlei tem quase uns 50 anos de esportes aí, brincando por baixo, mas o esporte realmente, pessoa que pratica o esporte é diferenciado em todos os sentidos, Sim, né? O esporte educa. Sem dúvida. Né? A criança, o adolescente que participa do esporte, seja ele o futebol ou qualquer outro esporte, ele tem que ter regras, né? Disciplina. Então ele não vai usar droga, né? Ele não vai ficar agredindo o outro, porque ele tem que ter disciplina, né? Então o esporte, ele educa as pessoas, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, toda criança tinha que ter uma base, né, no esporte, para que eles tivessem limites. Está faltando muito aí fora, às vezes limites para alguns, né? Como você citou do Neymar, né? A gente vê aí no mundo aí fora, na rua, o tempo muitos todo talentos isso. perdidos por falta de base, né? Você vê, às vezes tem, né? A gente está chegando ao fim, mas às vezes a gente vê um artista, né? Que ganhou muito dinheiro, jovem e tal. Perdido em droga, perde tudo. No futebol, né? Também tem muitos, futebol, né? Muitos, infelizmente, tem muitos. Um dos que ganhou muito dinheiro do time da KT, o Miller que ganhou de dinheiro e hoje, infelizmente, ele vive ali com o salarinho mimbado dele e tal, tem uma vidinha bastante, né? Diferente do Kaká, né? Sim, completa, olha... Teve até uma carreira ceifada um pouco cedo por causa do problema que ele teve. Sim, mas hoje um cara estruturado, né? Uma base. É isso aí, família é tudo, é base. Voltamos a falar da família. Família Deus, né, importantíssima e sempre agradecendo a Deus por todos os momentos, né? Pelo que Deus nos proporciona. Isso é muito importante, que a pessoa sem Deus também não chega a lugar nenhum, viu? Chega. Gente, nós vamos
finalizando o podcast. Abrir a palavra Vou abrir cada um a de palavra vocês. para vocês, para as considerações finais. Vanderlei, por favor. Bom, eu só tenho que agradecer essa oportunidade que vocês me deram. Foi um papo gostoso, um papo agradável. Espero que não tenha falado muita bobagem. Não, muita coisa E boa. sempre que precisarem, estou aí à disposição. Vamos marcar outros. Gostei muito. Que bom, né? Obrigado. Vai ser Valeu. sempre muito bem-vindo aqui, né, É Dona verdade, muito obrigada. Valeu, Vanderlei. Um abraço. Dona Mara, obrigado. Catê, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Dá o Bem Podcast. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. E siga lá, viu? Siga o canal lá que tá top, muito legal. Um grande abraço a todos, obrigado. Valeu, Felipe. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Um beijo pra Rutinha. Será que tá lá aquela assistindo. é parmeirense que, E pelo aposto que amor ela de fica Deus. comentando um monte. Muito obrigada. Que Deus abençoe Amém. a todos. Muito obrigada. Obrigada, Vanderlei. Deus abençoe Foi um você. prazer. Viu? Você, Vila. Vocês são sempre bem-vindos aqui. E eles vão voltar com certeza. Logo, logo, vamos comentar sobre a Copa. Vamos fazer Boa. comentários semanais da Vamos, Copa. vamos. Um projeto Boa, aí boa, pra vocês. verdade. Vamos pensar nisso aí, né, Isso. Caterine? Pessoal, muito obrigado. Não esqueça que vai ter o sorteio da bola. Então, curte, compartilha, siga o canal para você poder participar. Ele vai autografar aqui e você pode ser o ganhador. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.